Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um Pega Lição, sábado, dia de bênçãos. Mas antes de nós iniciarmos, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado do estudo da lição de Levíticos, essa lição que tem sido poderosíssima. Estamos chegando aqui no nosso 10º encontro da lição de Levíticos e como você já sabe, em todos os encontros nós tivemos aqui pessoas que realmente colaboraram, contribuíram, homens do Senhor, mulheres de Deus que trabalharam para esta lição ser uma bênção na tua vida. E hoje eu estou trazendo dois pastores especiais lá da terra de Limeira para estar aqui conosco. Estou trazendo aqui pastor Natanael de Limeira Central. Tudo bem, pastor Natanael? Tudo bem, pastor Gabriel? Olá, galera. Como é que vocês estão? Na boa aí? Pastor, um prazer estar com vocês novamente aqui no Pega a Lição, né? Uma bênção extraordinária, esse livro maravilhoso. Que Deus possa usar você. Abração aí para Limeira, Central de Limeira, Santa Catarina, Nova Itália, e que Deus possa guardar cada um de vocês. Tamo junto aí, galera. Obrigado, pastor Natanael, pela sua presença sempre tão marcante. Muito obrigado. Pastor Noedson, nosso brother também de Limeira, Jardim Morro Branco. Como é que você está, pastor Noedson? Tudo bem? Pastor Gabriel, boa tarde. Um prazer imenso estar aqui com vocês para discutirmos esse tema tão maravilhoso, né? O tema de Levíticos. E eu quero mandar um abraço lá para minha querida e amada igreja, né? Pessoal do Morro Branco, pessoal do Iracemápolis, do Belém Almeto, Nossa Senhora das Dores e Santa Adélia. Um grande abraço para vocês e fiquem ligados aí, pega a lição. Amém, obrigado, meninos. Antes da gente iniciar, deixa eu só falar de um negocinho aqui, meninos, é um negócio muito interessante. Se você, bendito, que está em casa, não teve a lição nesse trimestre, não perde mais tempo. No próximo trimestre, olha só, eu já estou aqui com a minha lição do outro trimestre, dá uma olhada. Então você pode assinar a sua lição no site da CPB, você pode vir aqui na Loja dos Céus, aqui na PAC, para assinar a sua lição e recebê-la na sua casa todos os trimestres, ou você pode comprar individualmente, ou você pode assinar virtualmente. O que não pode acontecer é você ficar sem lição, bendito. Então corre atrás, separa tempo, vai lá, assina a tua lição, porque a lição é bênção na tua vida. E para você que estuda a lição, está aqui que a gente não pega a lição, deixa eu fazer um anúncio para você aí, para quem aqui da PAC sabe, nós estamos certificando, dá uma olhada, coisa linda nesse quadro, estamos certificando os espaços jovens da PAC, é isso mesmo. E se você quer saber como que funciona, entra lá no nosso Insta, jovensapac, @jovensapac, para você ver como que funciona, para você certificar o seu espaço, e eu vou ter o prazer de ir aí na sua igreja, juntamente com o pastor Cândido, entregar esse certificado para o seu espaço jovem, aquele lugar onde você estuda a lição da escola sabatina, reúne toda a sua juventude, e esse lugar é uma bênção de Deus na tua vida. Meninos, quero marcar nas igrejas de vocês, Pastor, hein? ficou fera aí. Vou inaugurar 2 espaços jovens ali em Limeira. Isso vai estar Central e Nova Itália. Tá top. Maravilha, olha aí que bonito, né? gostaram? Com certeza, Tá top bacana? demais. A camisa também ali, ó. Top Azul, demais. azul ali, ó. A lição Combinou. também. Aliás, A camisa que pastor, eu tô usando aqui, ó. essa camisa aqui, pastor, nós estamos agora no final de agosto. O que tem em setembro, rapaziada? Batismo da Batismo da primavera. primavera. Aí né? sim, Vamos uma lá, galera grande aí. bênção. Vocês gostaram da camisa aqui? Linda a camisa. Estamos linda. uniformizados aí. Olha, eu Aí, não ó. sei vocês, mas eu fui Ô, batizado. Jesus. Eu fui batizado no Sim, batismo da todos. primavera com meus 8 anos, ia fazer 9 anos de idade, na verdade, 8 anos Melhor e 10 decisão, anos. né, pastor? No Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Pele, osso e cabeça, não? Ô, rapaz! Melhor decisão, né, pastor Gabriel? Melhor decisão da minha vida, 24 de setembro de 1994. Sabe por que eu lembro disso? Porque foi minha primeira grande decisão na vida. Decisão ao lado de Deus. Bênção. Então, o batismo da primavera é uma oportunidade para crianças, para juvenis, para jovens, para adultos, para todos aqueles que querem se entregar a Deus. E é um movimento grande na Igreja Adventista, histórico, de entregas de pessoas a Cristo. Então, em setembro, nós vamos ter essa oportunidade. Tenho certeza Todo que mês de vocês... setembro, né, pastor? Estamos aí no batismo da primavera. Exatamente, pastor Então, Edson. igrejas aí animadas, aguardando para esse evento tão especial, né? Maravilha, Festa tenho certeza que mexe os dois até com distritos... o céu, né? Os dois distritos já estão preparados, né? Com E aí? certeza. Preparados, com certeza. Pleno vapor. Bênção pura. Obrigado, meninos. Então, você de casa já ficou a dica, a hashtag fica a dica para você. Batismo da primavera. Se você já é batizado, ajuda as outras pessoas a chegarem a Jesus também. Se você não é batizado, procura o seu pastor. Tem o desejo no coração, quero me batizar? Procura seu pastor e ele vai te orientar como que isso funciona. O que não pode acontecer é você deixar de se entregar a Jesus. Hashtag Batismo da Primavera. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Boa, pastor Natanael. Antes da gente começar, meninos, essa lição promete hoje, Muito. né? Pastor Noedson, ora pra gente, pra nós iniciarmos o estudo. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esse momento tão especial em que vamos aqui meditar nesse tema tão especial e ímpar da Tua Palavra, que é o tema da expiação, que nada mais é do que o perdão, Pai. É aquilo que vai nos aproximar do Senhor. Amém. Que esse
tema e que esse momento aqui desse podcast possa alcançar muitos e muitos corações que talvez vão estar ouvindo nessa tarde, ou talvez em uma noite, uma manhã, e que vão estar precisando ali, necessitando do abraço de Jesus. Que o Senhor possa alcançá-los onde estiver. Por Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Amém. Meninos, esta lição de hoje, expiação. Quem olha assim desapercebidamente, quem não está acostumado com o termo, tá pensando que está falando de espião, mas não é bem isso que tá Com falando, S, né? Com X aqui, Com né? X aqui é com X, lá é com S. A tirinha tá bem legal, né? A tirinha tá bem interessante, né? Quando a gente olha pra tirinha assim, é assim que Jesus espiou por nós. Pai, por que Jesus ficou espiando a gente? Até o menininho imaginou que Jesus estava espiando, mas na verdade a lição não fala sobre isso. A lição está se referindo ao processo de expiação que Cristo ofertou por cada um de nós, né? E antes da gente começar com essa lição, uma lição um pouco mais densa, um pouco mais profunda, nós vamos já diretamente abrir as nossas Bíblias. Eu queria que você em casa abrisse no livro de Levíticos, tá legal? Levíticos, capítulo 1. Volta lá para o livro de Levíticos. Levíticos é um livro surpreendente. Eu tenho certeza que muita gente em casa achava que Levíticos era um livro qualquer, que não tinham paciência para ler, mas esse trimestre, quantas lições aprendidas no livro de Levíticos. E a gente vai agora para o livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 4. Coloca aí na tela para a gente, Danielzão, Levíticos 1, versículo 4, por favor. Olha o que diz aqui. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Esse texto aqui é um texto um tanto quanto importante, né, meninos? Porque ele é um texto muito emblemático dentro do processo de expiação. Né? No auge, né? No auge do processo de expiação. E quando a gente olha para esse texto aqui agora, o que vocês veem nesse texto? Qual era o significado disso? Por que na Bíblia, já no começo, você percebe o seguinte, esse é o terceiro livro de Moisés, e já nesse primeiro capítulo no qual Moisés se dedica a falar sobre os holocaustos, no quarto versículo ele já envolve um terceiro e coloca um processo, porque é um processo isso aqui que está ocorrendo. Então, o que ele queria dizer com isso? O que ele estava trazendo à tona? Dificilmente a gente vai encontrar na Bíblia uma palavra mais abrangente, um conceito mais amplo do que expiação. Você teria uma ideia, em Levítico aparece 50 vezes esse termo. 50 vezes é citado a palavra. Então, é uma quantidade muito grande. E traz toda essa ideia. A palavra expiação, né, do original, né, kaparak, ela traz em si uma questão de purificação, de perdão. E ela se aproxima muito, assim, a alguns sinônimos, como apaziguar, pacificar, cobrir, limpar. Então, é um ato de Deus com o pecador. Lembrando, no Gênesis ali, quando Adão e Eva cometeram pecado, aí veio ali aquele cordeirinho que aparece no texto ali bem sutilmente, eles estavam nus, eles saíram cobertos, que Deus fez ali o primeiro momento de sacrifício, né? Então, basicamente é purificar, perdoar, para ter um relacionamento restaurativo. Olha que coisa bonita. Então, expiar é o quê? É Deus. Purificar é Deus. Perdoar, para ter um relacionamento, né, de restauração com o pecador. Então, essa palavra ela tem uma importância muito grande no livro de Levíticos, e mais para frente a gente vai voltar no tema com relação a esse processo de como que se dava, mas no primeiro momento a palavra ela é a regra básica, ela é a palavra mais importante, uma palavra-chave. Sublinha o texto aí. Expiar é purificar, expiar é perdoar, expiar é um ato redentivo de Deus para com o pecador. E nesse ato agora que ele coloca aqui as mãos, é importante o pessoal de casa começar a entender esse processo, né? Até dou a dica para quem está em casa, para entender melhor o processo da expiação, seria bacana depois você dar uma olhada nas questões do santuário, Sim. procurar na internet aí uma imagem do santuário, porque o santuário era algo muito complexo e completo, né? Ele tinha ali a parte do pátio, depois ele tinha o lugar santo, depois ele tinha o lugar santíssimo, tinha os utensílios que cada um tinha a sua identidade e seu objetivo dentro da cena do santuário, que era uma doutrina da Bíblia muito específica e muito clara sobre a presença de Deus no meio do seu povo, já que o santuário ligava a terra ao céu. Por quê? O santuário era uma cópia daquele santuário que havia no céu. E a gente lembra aqui agora de Êxodo 25, versículo 8, você não precisa abrir na sua casa, mas Deus diretamente fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E a palavra tabernacular, né? Sim. Tabernáculo, como se fosse uma tenda. Antes dessa parte, só para... Me esqueci de falar uma coisa importante, né?
da palavra de expiação e colocar a mão. Deus é pedagógico, pastor Gabriel, pastor Noé. Ele é pedagógico. Sim, está sempre ensinando. Ele entra na nossa realidade. Então, quando o pecador colocava a mão ali, por transferência, a culpa simbolizava ali o cordeirinho e passava ali aquele pecado era confessado. E sempre tinha a intenção de restauração. Restaurar a imagem de Deus no ser humano. Por favor. Pastor, nós vemos aqui nós vimos que a palavra expiação ela é muito importante, bem ampla, ali no livro de Levíticos, né? Algo interessante que a gente vê na palavra expiação, e na verdade, não só na palavra, mas nesse ato, né? É um ato, é que ele não vem de nós, ele vem de fora, né? Então, o pastor Gabriel leu o primeiro texto ali, Levíticos 1 e verso 4. Né? E diz ali, colocará a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito, né? Sim. Então, a expiação a gente aprende aqui, no primeiro momento, né? Que ela vem de fora, ela está inerente a nós, né? Ela vem de fora, ela não vem de nós, né? Então é algo que nós uma iniciativa de Deus, né? Isso, Deus tem iniciativa, Deus se prontifica, né? Precisamos buscar, né? E aqui a gente E aceitar. E aqui a gente precisa pegar a simbologia disso, né, pessoal? Porque agora, quando o pecador ele ia ao santuário, ele levava uma oferta. Essa oferta poderia ser um cordeirinho. O mais comum era o cordeirinho. Haviam outras ofertas, conforme a condição social, Sim. mas o mais comum era o cordeiro. E agora, quando o livro de Levíticos te fala, você coloca a mão, existia um símbolo aqui muito forte. O pecador ele estava no símbolo confessando os seus pecados para que os pecados passassem então para aquela oferenda que seria o holocausto, no caso o cordeiro, o que era um símbolo do próprio Cristo que viria na cruz morrer pelos nossos pecados, né? Lembrando, pastor Gabriel e pastor Noé, você que está em casa, que havia o momento da manhã, que eram 2 sacrifícios, o da manhã e o da tarde. 9 da manhã e 15 horas. Todos os dias o sacerdote, no geral, no coletivo, pelo povo, ele sacrificava. Agora entra também os sacrifícios individuais por culpas individuais que aconteciam também. E o ato de colocar a mão no cordeiro ali simbolizava também ali uma entrega do pecador, o reconhecimento da sua culpa. O perdão precede a culpa, confessar a culpa. Se você não sente pecador, você vai precisar confessar. E se você não confessa, não tem nenhum tipo de sacrifício nesse sentido. Exatamente. Então agora nesse processo, pastor Natanael, a culpa do pecador, o pecado dele está passando para lá. Mas você citou 2 termos. Um era o perdão, outro era a purificação. Então vamos começar falando sobre o perdão, né? Justo. O pecado passava para o cordeiro era sacrificado no altar, e só para quem está em casa entender de maneira, vou usar o termo do pastor Natanael agora, pedagógica, você passava o pecado para o cordeiro por transferência, no símbolo ali com a sua mão imposta, numa confissão solene. O sacerdote sacrificava o cordeiro. A carne, então, ela tinha o seu destino final e o sangue era aspergido. Era isso, pastor Natanael? Justamente. E o sangue era aspergido dentro do santuário. Ou seja, o perdão para o pecado ficava no final do holocausto. Mas a purificação não ocorria nesse dia. Ficava sujo. Ficava sujo. Sabe quando você limpou sua casa? Ali, eu fazia isso com o meu irmão, né? Rapidinho. Minha mãe estava chegando nesse que a gente pegava a sujeirinha debaixo do tapete num cantinho ali, minha mãe descobria. Então não dá caô. Né? O pai e a mãe encontram a sujeirinha. O pai e ali. a mãe encontram, não adianta, amigo, não adianta, né? Mas dentro do processo divino, ele tinha um momento certo para tirar essa sujeira, né? Importante. Ele tinha um momento certo para tirar essa sujeira e nós vamos falar sobre isso. Mas dentro desse processo aqui, nós tínhamos agora, a gente está falando aí, você falou de lixo, né? E a lição traz algo interessante, né? Os bodes e os lixos, como é que funcionava isso aqui? Porque tem gente que me pergunta, pastor Natanael, muita gente que sempre chega, pastor, tem uma dúvida sobre o santuário. Aí, qual é a dúvida, Bendito? Fala pra mim. Não, pastor, o que acontece com o tal dos bodes lá? Porque tem um bode, tem um Azazel, tem um Azarel, tem não sei quem, tem um emissário, tem não sei o que lá. O que são os tais benditos dos bodes lá? E assim, galera, o que eram os bodes? Verdade. Pastor Gabriel, pastor Natanael, galera de casa que nos acompanha, a princípio parece algo complexo, né? Mas quando nós vamos à palavra de Deus, a gente vê que é algo bem simples, né? E Deus é didático para tratar com o ser humano da maneira pela qual ele quer, como ele quer se relacionar e, por sua vez, salvar, né? Então, havia ali a simbologia de dois bodes, né? Além do sacerdote fazer o sacrifício por ele, né? Ele também trazia ali 2 bodes diante do sacerdote, e está lá em Levítico capítulo 16, ali do verso 6 em diante até o verso 10, né? E ao trazer esses 2 bodes, a Bíblia diz que eles lançavam sortes sobre esses bodes, né? E ao lançar sortes,
eles, obviamente, né, haviam dois destinos, né? Os dois destinos. O primeiro, a Bíblia diz que o bode era para o Senhor. E o segundo era o bode emissário, que é o bode Azazel, né? Isso acontecia num dia específico, né? Um dia específico. Falamos aqui, mas o Yom Kippur, né? Sim, o dia do Yom Kippur, Que é o dia da expiação. 10º dia do sétimo mês. Do calendário judaico. Muito bem, lá no calendário judaico, né? Que seria o dia da expiação, né? Então, às vezes, as pessoas podem imaginar, então, quer dizer que o bode, esse primeiro bode que a sorte caía sobre ele, e era o bode para o Senhor, esse bode era sacrificado, né? Então, ao esse bode ser sacrificado, a Bíblia diz que não há perdão de pecado sem o derramamento de sangue, né? Um texto que eu gostaria de ler com vocês posteriormente, que está lá em Hebreus, capítulo 9. Sem derramamento de sangue não há remissão de não pecados. Não há remissão de pecados. Sim, né? muito bom esse texto, Hebreus 9:22, eu acho que 9:22, né? Dá pra pôr já aí, Isso. né? Se quiser, vamos Puxa colocar, aí, vamos dá pra pôr colocar. na tela? Dá pra Puxa o texto colocar, aí. puxa o texto aí, esse Puxa, texto por é importante pra gentileza aí, galera. produção. Aí. Eu já posso Lê. ler aqui. Posso ler? Pode ler. Pode. Ok. Diz assim, Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse é forte. Muito forte, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o ato do derramar o sangue, né? E vocês falaram aí no primeiro momento que o pecador, falando agora, só abrindo um parênteses aqui, saindo do dia da expiação, indo lá para o pecado, quando o pecador pecava e ia até o santuário, diante do sacerdote, e confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal, realmente era para constranger ele mesmo, constranger ele. Puxa, o animal estava morrendo ali sem culpa nenhuma por um pecado que eu fiz, né? Isso Inocente, constrangia, né? E o fazia pensar duas vezes antes de pecar, né? E a Bíblia vem e nos diz isso, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Então ele nos Exatamente. ama tanto que nos constrange. Agora, só retornando lá, e talvez o pastor Gabriel vai ter alguma pergunta aí, ou acrescentar algo sobre o dia da expiação, mas os dois bodes, o primeiro era o bode para o Senhor, e o segundo era o bode emissário, que era o bode Azazel, né? Esse bode ele ficava vagueando no deserto, mas ele não expiava os pecados das pessoas, porque o primeiro já havia expiado. E como eu li agora no livro de Hebreus 9:22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se o segundo bode não derramou sangue, ele não pôde livrar Expiar as pecados. pessoas do Eu pecado. queria resgatar um pouquinho, pastor, para até ampliar o que o pastor Noedson Ok. falou, da nossa compreensão escatológica. Nós temos ali os sacrifícios diários, que aconteciam todos os dias, o pastor Gabriel falou, 9 da manhã, 15 da tarde, o sacerdote pegava lá, aspergia ali, tinha o pátio, o santo e o santíssimo. Entre o santo e o santíssimo tinha uma toalha, um véu, e ali que era aspergido do sangue. Diariamente, 2 vezes por dia, 365 dias no ano, né? Então era muito dia. Aí essa sujeira, esse lixo, em algum momento tinha que ser removido. Aí o Yom Kippur, que é o Yom Kippur, dia da expiação. Dia, Kippur, expiação. Era o dia mais solene do ano, do calendário judaico. É o dia onde o povo ali, ele ficava contrito, se preparava. O próprio sacerdote, no texto, coloca que ele sacrificava para ele primeiro. Tem até aquela lenda do sininho, da cordinha, isso não existe no texto bíblico. Em nenhum Não lugar, existe em tá? nenhum lugar, é uma lenda bom? Isso aí é uma lenda judaica. Lenda urbana aí que se surge. Quer dizer, por nem aí. se sabe se é uma lenda judaica, né? É Mas verdade. É uma criou-se lenda, uma né? lenda. Então, o sacerdote, ele ia com a roupa mais simples, a branca, não era aquela estola sacerdotal, demonstrando pureza diante de Pureza. Deus. E aí, então, todo o povo ali, as tribos, imagine as 12 tribos ali em volta do tabernáculo, e Deus ali se manifestava. E neste momento do Yom Kippur, que tinha a questão aí dos dois bodes, e outra coisa, você também está compreensão nossa. Alguns falam, não, porque o adventista acha que o bode emissário era Satanás que carregava pecado. Não, nossa compreensão não é essa. O bode que era sacrificado simbolizava Jesus. Aí vem a tipologia, que é uma outra coisa escatológica aqui. Tipo e antipo, né? Que veio antes. O cordeirinho simbolizava o bode, Cristo que morria por nós. O outro bode não levava o pecado. Ele era simplesmente varrido do arraial ali, como ia acontecer com o inimigo de Deus também no milênio. Então, tudo isso tem uma correlação com o Apocalipse também, com o plano da salvação, com o plano da redenção e a expiação, meu querido, minha querida, nada mais é do que Jesus purificando você, do que Jesus consagrando você, do que Jesus remindo a sua vida. Isso foi muito bem colocado, pastor, porque assim, eu queria só voltar numa parte que vocês foram falando. Eu gosto muito da pedagogia de Deus. Quando o pecador confessava o pecado sobre o cordeiro,
e o pecado passava para ele iria agora assistir o holocausto e ver a morte do cordeiro. Morte esta que ele merecia, mas que o cordeiro recebia. No lugar dele. No lugar dele. Sangue que seria derramado dele, porque a Bíblia é muito clara em afirmar, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado, que era a morte, ele estava presenciando a morte. Isso conscientizava de quem ele era e de qual castigo ele merecia, mas agora ele recebia o perdão. E quando ele recebia o perdão, o sangue era aspergido dentro do santuário. E aqui vem um detalhe muito importante. O pastor Natanael citou aqui o dia de Yom Kippur, e tem muita gente em casa que deve estar se perguntando, dia de Yom Kippur, para que serve? A gente já foi até criticado em alguns momentos como igreja, né? Porque as pessoas falam assim, não, essa doutrina do santuário e tal, mas é interessante que a doutrina do santuário, como disse o pastor Natanael aqui, ela está ligada, Êxodo, Levíticos e Apocalipse, porque lá em Apocalipse, quando se abre as cortinas, a gente vê o santuário de Deus. Então o santuário existe no céu e existia nesse tempo um santuário na terra também, neste tempo de Israel. Vale a pena salientar, meninos, que o dia de Yom Kippur era um dia especial, como você citou, pastor. O povo todo estava constrangido ao redor do templo, do santuário, no caso, esperando o dia de Yom Kippur, que acontecia no dia 10 do mês 7. Esse era o calendário judaico, não é o calendário brasileiro ou gregoriano, como é o mais comum, mas era o calendário judaico, se eu não me engano, o mês de Tishrei. Era esse mês. Então, nesse dia, o povo estava ali preparado e o sumo sacerdote estava preparado agora para a expiação. E perceba, a expiação tem um detalhe muito crucial aqui. O pastor Natanael falou sobre duas palavras, perdão e purificação. O perdão acontecia todos os dias na hora do sacrifício, mas a purificação acontecia no dia da expiação. Quando o sumo sacerdote tinha autorização divina para passar do lugar santo para o santíssimo, para expiar os pecados. E aqui vale muito a pena salientar outra palavrinha do hebraico que as pessoas usam muito e não estão acostumadas a usar, mas às vezes não sabem de onde vem, que é a palavra Shekinah, que era a presença de Deus que estava no lugar santíssimo. Portanto, o sumo sacerdote só poderia passar nesse dia, porque era esse dia que Deus marcou. Nesse dia, você pode entrar na minha presença uma única vez no ano para expiar. E essa expiação era a junção do perdão que foi concedido todo ano, mas naquele dia também haveria a purificação. E isso aqui é muito interessante, porque o perdão mais a purificação era igual à expiação total. Ou seja, a expiação nada mais é do que Deus nos perdoando e nos purificando. E todo esse processo estava sempre interligado com os cordeiros, com os bodes, com todos os sacrifícios que aconteciam naturalmente todos os dias ali, né? Só que nesse dia era um dia mais especial. E era curioso que existiam as festas anuais do povo judeu, e ali, né, pessoal, nesse dia o povo ficava ali consternado ao redor, constrangido durante todo o processo. Uma vez que o sumo sacerdote terminava o processo e saía do lugar santíssimo, passando pelo santo, entrando no pátio do santuário e saindo à presença do povo, terminou o processo, começa as festas, porque agora Deus mais uma vez concedeu misericórdia. Era alegria total. Alegria total. Tensão antes, sabe que vai ser? Acompanhada de alegria, né? Deus vai aceitar o sacrifício. E ali havia uma solenidade, nuvens, trovões, a Shekinah, como o pastor Gabriel mencionou, era a aprovação de Deus, era a presença de Deus de que o pecado do povo foi extirpado, esse lixo que a lição colocou foi removido e retoma de novo um ciclo de bênçãos pelas festas, né? E algo escatológico também, né, pastor Edson? Muito, muito bom. É escatológico, né? A questão ali desse dia da expiação, né? Dois bodes, eles eram usados nesse, podíamos dizer assim, nessa liturgia, cerimônia, né? Cerimônia. E como é que eles se encaixavam, pastor Noedes? Porque assim, tem muita gente que sempre fica na dúvida. O pastor até citou isso um pouquinho antes, mas acho que seria bom a gente explorar um pouco mais, né? Retomar ali. Porque tem muita gente que fica na dúvida. 2 bodes, mas calma aí. Qual era o significado? Qual era o destino final de cada um? Interessante, né? Porque durante todo o ano havia bodes, né? Sim. Ou carneiros, né? Sim. Durante todo o ano havia, mas uma vez por ano, somente uma vez por ano, seria o dia da expiação, que seria o dia que Deus iria aprovar todos aqueles sacrifícios anteriores que aconteceu durante aquele ano. Então, era apenas 2 bodes, né? Então, eu só voltar um pouquinho aqui o que o pastor Natanael falou, né? Ele falou que às vezes algumas pessoas nos acusam dizendo que a gente diz que quando o bode emissário, né, ele sai para o deserto, ele sai para expiar, né? Então, portanto, Satanás estaria expiando os pecados. Mas vocês podem perceber aqui que, biblicamente, da maneira que eu li, lá no livro de Hebreus, né, no capítulo 9, verso 22, só o sangue. Diz que sem derramamento de sangue não há expiação, não tem remissão de pecados, né? Então, quando que o pecado foi remido? Quando o primeiro bode morreu. Que houve derramamento de sangue. Isso.
Então, esse segundo bode, ele não representa Jesus para nós, né? Esse segundo bode, segundo a Bíblia, né, e a nossa compreensão, que é bíblica, ele representa a Satanás, que lá no milênio, né, que vocês falaram aqui da escatologia, Apocalipse né? 20, verso 1 a 3. Isso, a partir do 20 ali, né, vai falar do milênio, né, e esse bode, ele representa Satanás, que vai ficar vagueando aí na terra, que o livro de Isaías, o livro de Jeremias, capítulo 4, verso 24 em diante, diz: olhei para a terra e ele sem forma e vazia, né, que até, e aí usa esse termo, né, mais direto, fala assim: a terra estava um deserto. Estava deserta, né? Então, nos remete realmente lá ao dia da expiação. E mesmo porque, né, o santuário é purificado com a ação do sacerdote, que quando ele sacrifica o bode, o sangue é derramado. Então, agora o sacerdote, ele prefigura quem? Cristo. E sobre ele está ali o sangue, e ele, ao aspergir de novo ali, para purificar, né, esse ato do Yom Kippur, aí ele simboliza o sumo sacerdote, que é Jesus. Né, que voltará a essa terra, aí vem aquela visão escatológica, sumo sacerdote, que é Jesus, aí virá essa terra para extirpar o pecado. Então o Yom Kippur, pastor Gabriel, pastor Noedson, você que está em casa, simbolizava o quê? A volta de Jesus, que é o dia que estamos aguardando, aonde o pecado, aonde o mal vai ser extirpado para sempre da terra. Um dia de alegria, né? Será um dia de festa para aqueles que aguardaram a Jesus, né? Muito bem. Muito bem colocado, meninos. Esse dia especial que acontecia aqui de Yom Kippur, esse dia da festa, eu queria trazer um pedaço aqui, só para a gente olhar. A gente falou muito da palavra escatologia. E antes da gente continuar aqui, eu queria, assim, um termo técnico mais claro, porque algumas pessoas de casa talvez não estejam acostumadas com esse termo. Para a gente que é pastor, estuda teologia, a gente está muito acostumado com os termos. Mas o que seria escatologia para quem está em casa? É tudo que é relacionado com o tempo do fim. São profecias, são prefigurações, pressupostos bíblicos que tem um tempo naquele momento ali, mas vai além desse tempo, que aponta para o tempo do fim. Então nós temos, por exemplo, profecias bíblicas clássicas no Antigo Testamento, Amós, Abacuque, que eram para aqueles dias, mas também tinha uma visão escatológica, ou seja, para o tempo do fim, para os dias finais da história desse mundo. Então esse processo aqui tinha uma relação ali para eles. Eles estavam vivendo aquilo. Estava ali o cordeiro sendo imolado, o sacerdote ali, Arão, seus filhos, aquele sentimento todo, aquela constrição, aquele momento no deserto, nas tendas, o povo sofria, porque era real para eles ali, mas também era muito mais amplo, porque apontava para o movimento de Jesus de salvação da humanidade no tempo do fim. Então quer dizer que tudo que aponta para o tempo do fim, nós podemos dizer que é escatológico. E o santuário era uma forma didática e pedagógica que Deus estava ensinando e também apontando para o tempo do fim. Com certeza. Ou seja, de fato, nós temos dentro dessa cena traços do que vai acontecer quando Cristo, próximo da volta de Jesus, então. Um parênteses, pastor Gabriel e pastor Noedson, é que quando a gente fala lá, o Êxodo 25, né, e vou habitar com vocês, tabernacular, faz uma cópia, conforme mostrou. Que cópia é essa no texto? É uma cópia que tem em algum lugar. Existe, né? Algum lugar. Uma cópia não existe do nada. Sim. Se falar para o pastor Gabriel, você é a cópia do teu pai. Opa, por quê? O teu pai veio antes de você. Você é a cópia dele. Falando, se você é a cópia do seu pai, é a mesma coisa. Sim. E falam lá em primeiro, você é a cópia do seu tio, hein? Porque ele é mais velho do que eu. Então, Deus usou uma cópia para mostrar para Moisés. Então, essa cópia está onde? No céu. Sim. E aí. E Apocalipse mostra a cópia, né? A cópia não, justamente. o Apocalipse mostra o original. O real, né? A cópia era de Israel, né? E na nossa compreensão, que não é quase única, existe essa cópia hoje, real, na verdade, né, no céu. Funcional, né? Funcional, onde o sumo sacerdote, que é Jesus, ele cumpre essa função. E no momento em que ele determinar essa escatologia, essa compreensão da sua volta, como acontecia lá, pedagogicamente, Sim. nos dias do povo, né? Era algo pedagógico, a palavra é essa mesmo. Deus estava ilustrando para um povo, gente, que foi escravizado 400 anos, foi ali, não tinha liberdade, como que era a ação de Deus. E isso se perpetua para a gente hoje também. Exatamente. E aqui vai um detalhe muito crucial agora que a gente precisa entender. Esse processo também estava intimamente ligado com a remoção de culpa dos pecadores que estavam ali se confessando, se entregando e falando, reconhecendo a necessidade do processo de salvação que ali era revelado. Porque ali era o processo de salvação sendo revelado. O cordeiro está morrendo pelos seus pecados, o sangue está sendo derramado. O animalzinho em si não tirava o pecado de ninguém, mas apontava para a cruz. O sacerdote está sacrificando o cordeiro. Ele não tem poder para expiar o pecado de ninguém. O sumo sacerdote não tinha esse poder, mas ele apontava para um Cristo que seria o sumo sacerdote. Então,
todo o processo da salvação é ali revelado. Tipologia bíblica. Tipologia, tipo e antigo. exatamente, o tempo todo. E assim, dentro nesse processo, o que vocês me dizem sobre a importância disso na hora de remover a culpa? O que vocês me dizem sobre isso? Bem, a teologia do santuário, né, e o tabernáculo é muito linda, porque lá em Êxodo 25, verso 8, Deus fala assim, ó, me farão um santuário para que eu possa habitar, o pastor Nathanael falou, né, tabernacular Sim. no meio de vocês, morar com vocês, estar com vocês, né, e nesse processo, enquanto as pessoas faziam aquilo diariamente, e depois no dia da expiação todos os anos, uma vez por ano, elas iam aprendendo de que o cuidado de Deus estava sobre ela, apesar dos seus altos e baixos da vida, né? Ou seja, Deus estava interessado em perdoar. Sim. Quando nós vamos lá para Apocalipse, aí Deus fala assim lá no verso 21 e verso 4, né? Eles serão povo de Deus e Deus mesmo habitará com eles, né? Então, poderíamos dizer assim, esse hiato, né? Entre o que Deus pediu para que o povo de Israel fizesse, né? E o que nós fazemos hoje, né? Que é pedir perdão a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote que está no céu nesse momento intercedendo por nós, isso tem um resultado, isso vai ter um resultado real, né? E o livro de Apocalipse fala isso, né? O livro de Apocalipse é revelação, né? Pelo contrário, algumas pessoas acham que é algo oculto, né? Mas é revelação. Então, o livro de Apocalipse, ele revela que no final da história vai dar certo, né? Que no final da história nós seremos perdoados se buscarmos, né? E para isso tem um caminho, e o caminho é pedir perdão a Deus, nos arrepender dos pecados, né? E confessar, né? Retomando esse assunto, né? Para fechar essa parte, perdão e purificação, expiação, em duas etapas. Didaticamente, o perdão acontecia diariamente. Diariamente, quando o pecador se aproximava ali do sacerdote, oferecia o seu sacrifício, ou quando o sacerdote oferecia no coletivo. E a purificação no Yom Kippur, né? E quando a gente vai para a Bíblia ali, né? João ali, né? O Evangelho de João cita ali, 1 João 1,9, né? Que há ali, né? Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificar. E a gente consegue entender dentro do santuário a forma como Deus utilizou para demonstrar para o povo que o perdão ofensivo é ele, que o perdão, o pecado, ele causa morte, e a morte, derramamento de sangue, e com o sangue a remissão de pecados. Todo esse enredo no deserto com o tabernáculo era Deus tentando mostrar para esse povo escravo, rude, mal cheiroso, maltrapilho, de dura serviço, eu amo vocês, estou conduzindo vocês para a salvação. Era a forma de Deus trazê-los novamente a entender o processo do pecado, né? Naquele momento era a única forma, a única maneira daquele povo ter essa compreensão. E vem até nós, esses elementos extrapolam o tempo e chega até nós dessa compreensão do santuário, da função de Jesus, do papel do sumo sacerdote e de quando o pecado será extirpado dessa terra. Muito bem colocado, meninos, porque a gente percebe agora como Deus, ele é um Deus assim, como eu posso dizer, um Deus completo de todas as maneiras. Ele tem uma capacidade única de instituir um serviço que atendia as necessidades daquele tempo, de forma temporal, e atende as nossas necessidades de maneira atemporal, porque ele nos ensinou, nós estamos aqui posterior. Nós estamos olhando, aqueles homens eles vislumbravam o futuro. Eles entendiam vislumbrando o futuro. Nós olhamos para o passado e vemos o passado que se cumpriu, o que nos traz esperança com relação ao futuro. Porque se já se cumpriu no passado, o Filho de Deus já veio morrer na terra, essa é a maior prova de que ele voltará para nos buscar. E o que é interessante é que o sacerdócio de Cristo é efetivo. Esse ritual, a gente falou semana passada, né, sobre a questão de saúde, que era uma lei que tinha ali vigor até hoje, mas algumas leis morais não se faz mais. Ninguém precisa hoje oferecer um cordeirinho em sacrifício. Você não vai oferecer um cordeirinho hoje, né? Você tem o perdão da cruz, que foi efetivo, e você ora e ele te perdoa. Porque Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. E ele executa essa função, né, de purificação e de perdão para que nós possamos ter expiados, ou seja, nosso pecado seja removido. E agora, meninos, só uma coisa, a gente já caminhando para o nosso final, mas aqui, é interessante o seguinte, hoje nós sabemos, Cristo já morreu, o Cordeiro já foi sacrificado. E como nós identificamos isso? Você não precisa abrir na sua casa, mas está claro isso quando Jesus vai ser batizado. João Batista identifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o cordeiro foi sacrificado. Depois que Cristo é sacrificado, morre, ressuscita, vai ao céu. Aí Hebreus traz assim, porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, entrou no santuário de onde? Nos céus, para se apresentar diante de Deus por nós. O que Cristo entrou no santuário para fazer? Cristo entra como sumo sacerdote. O livro de Hebreus deixa isso claro. E o sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus, na fase final, ele está fazendo o quê? A expiação. Então, quando Cristo subiu aos céus, ele subiu, estava no santuário, bacana. Mas agora na fase final, e outro dia nós podemos vir aqui no podcast só para identificar a data, porque em outra lição no passado, na lição do trimestre passado, nós falamos sobre 2.300 tardes e manhãs. Só uma semana só sobre isso aí. Só sobre isso, profecia bíblica, que identificou no final das 2.300 tardes e manhãs o dia e o momento. Então deixa aqui para você em casa, se você não sabe, pesquisa aqui na nossa playlist do podcast, você vai encontrar a lição de Daniel, que vai tratar das 2.300 tardes e manhãs, que identifica que esse momento específico de Cristo passando do santo para o santíssimo, para fazer então a expiação. O perdão para os pecados nós já temos. Hoje ninguém precisa sacrificar cordeiro. O sangue de Cristo na cruz foi a oferta máxima. A graça já tira já nos dá o perdão pelos pecados. E aqui eu quero abrir um parênteses para um detalhe muito crucial aqui. No tempo de Israel, existia a morte do cordeiro, o processo te conscientizava do pecado. Hoje esse processo não existe mais. Mas existe uma banalização. O pecado está sendo legalizado, o pecado está sendo normatizado. E eu costumo dizer às pessoas que o evangelho não está aqui para se tornar igual ao mundo. O evangelho te torna diferente do mundo. Quando você aceita Jesus, você é consciente de que o pecado não faz parte da tua caminhada com Cristo. E aqui vem decisões duras. É o que eu sempre digo às pessoas. As decisões duras quais são? Eu agora sou diferente porque eu recebi o evangelho. Eu sou diferente porque eu tenho consciência do que o pecado fez. Na antiguidade, o pecador via o cordeiro sendo sacrificado, o animalzinho, e ele ficava consciente das consequências do pecado. Então ele, quem sabe, caminhava mais com Deus para tentar evitar o pecado. Hoje nós não olhamos para as consequências na cruz, que foi o pecado que levou Jesus para morrer por nós, e deixamos muitas vezes de nos conscientizar do que o pecado faz. Porque o pecado é a pior arma do inimigo de Deus. Ele é abusivo, ele te destrói, ele te corrói, ele vai te degradando, ele vai te afastando do Senhor. Só que agora, nesse processo, a gente tinha que aprender a fazer o seguinte: nós não olhamos mais para o cordeiro morrendo lá, mas nós tínhamos que olhar para o cordeiro de Deus na cruz. E outra coisa, o evangelho, assim, o que traz Levítico de bom é que ele trabalha a remoção da culpa a partir, isso é importante, você que está em casa, para nós lembrarmos aqui, a partir da admissão da culpa. Sim. O pecador, ele tem que admitir culpa, tem que ter esse reconhecimento, porque se você não admite que é culpado, como você vai ser perdoado? Como essa culpa vai ser removida? Então, a partir dessa percepção, dessa compreensão, que nós podemos, então, trabalhar toda a questão que era no Antigo Testamento e traduzir o que é para nós hoje, porque Cristo na cruz, ele morre por todos os pecados da humanidade, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro, mas sem banalizar o pecado também. Sim. Hoje, na Idade Média, né, tivemos ali a Igreja Romana, o poder romano, vendendo indulgências, vendendo o perdão do pecado. E ficou sobre um homem humano a questão da confissão e do perdão. Sabemos que isso era uma verdade dentro da Bíblia, que apenas Cristo tem o poder de remover, de expiar, de perdoar, de purificar e de remir os pecados. Exatamente. Todo esse contexto, essa compreensão, aponta para este momento lindo do futuro, escatológico, da volta de Jesus, aonde o Yom Kippur, né, volta a retomar com a volta de Cristo. E essa lixeira aí, né, vai ser removida, aí, esse lixo de tapete, todas, né? vai ter que ser removido. Exatamente, meninos. E aqui eu quero só abrir um parênteses, a gente já está caminhando para o nosso final, que na verdade a gente já está com o nosso tempo estourado. O pessoal já me falou aqui na produção, aqui já me falaram, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que eu já vi falando, e já vi até pastores falando, pastores de outros, que têm outros pensamentos, outras crenças, que por nós crermos no santuário, nós não estamos crendo que Jesus foi uma oferta suficiente. Por outro lado, crendo no santuário, você tem a clara evidência, Cristo foi a oferta suficiente. Entretanto, a oferta do perdão, tá legal? Ela se completa, se complementa na purificação. A expiação é um processo que une perdão e purificação. O santuário deixa isso muito claro. E quem faz os dois papéis é Cristo. Cristo no papel de cordeiro que morre pelos nossos pecados e Cristo no papel de sumo sacerdote que expia os pecados no céu. Então existe aqui uma complementação. Cristo faz os dois papéis. E por que ele faz isso?
por conta do juízo, da cena do juízo. E é claro que você em casa já está ansioso para saber o que é o juízo, mas amigo bendito, juízo é semana que vem. Segura o a reggae. Segura a onda. Que logo vem. Logo vem, como se fosse lição 1, parte 1 e parte 2, tá legal? Continuação, né? A continuação. Mas eu já vou te falar um negócio aqui. Não perde semana que vem, que vai ser top. A lição do juízo complementa essa lição aqui. Assiste esse daqui algumas vezes, tira dúvida, estuda a tua lição em casa, revê os textos. Não perde, porque você precisa entender o que é expiação. Meninos, nós já estamos terminando esse período da expiação aqui. Gastaríamos aqui 3 horas fácil aqui falando sobre expiação. Empolgante, né? É um tema que mexe comigo, não sei se mexe contigo, mas me deixa assim empolgado, feliz, né? Mas assim, meninos, último recado de vocês para nossa juventude em casa sobre a lição da expiação. Pastor Noedson. Bem, o meu recado para você de casa aí, jovem, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, nós vimos aqui que o tema do pecado é um tema bem complexo, né? E por que Deus lhe odeia tanto o pecado? Porque o pecado nos afasta de Deus, ou seja, o pecado afasta o Pai de quem ele ama, né? Então por isso Deus odeia tanto o pecado. Isso diz lá o livro de Isaías 59, verso 2, né? Os pecados separam a gente de Deus. Então Deus fez toda essa pedagogia, como nós falamos aqui, né, do santuário, e como o pastor Gabriel falou, se nós fôssemos falar aqui do santuário, iríamos ficar 3 horas, talvez, né, mais aí falando, porque todas as partes ali do santuário, elas representavam a Jesus, né? O sacrifício representava Jesus, o sacerdote representava Jesus, o sumo sacerdote representava Jesus, as portas representavam Jesus, o pão, a água, enfim, tudo representava Jesus. Então, com isso, a Bíblia está nos dando uma mensagem. Somente Jesus pode nos salvar. Então, que você possa depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo, porque Ele é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Amém. Pastor Natanael, obrigado, pastor Noedson, pelo seu recado, belíssimo. Pastor Natanael, seu último recado para a nossa galera em casa. Pastor Gabriel, pastor Noedson, você que está em casa, vou falar para aquela câmera ali, chega mais perto aqui do meu olhinho. É difícil para todos nós. O pecado, ele nos afasta de Deus. E eu tenho certeza que você, na sua vida, tem as suas lutas, seus traumas, suas conjecturas, os seus dramas pessoais. Como a gente vai vencer o pecado? Como vai eliminar a culpa do pecado? A lição ela apresenta ali, acho que na quinta-feira ou na sexta, 4 passos importantes. Eu queria retomar rapidamente esses 4 passos. O primeiro é a convicção da ação do Espírito Santo. Você tem que permitir que a sua vida seja permeada pelo Santo Espírito. O segundo ponto que a lição trabalha muito bem aqui é essa consciência da ação de Deus na sua vida. Ter essa consciência da ação de Deus na sua vida vai te ajudar a remover essa culpa aqui, né? O terceiro ponto é estudo da palavra, consistente. Estude a palavra, fortaleça a sua vida com coisas boas, com boa leitura da Bíblia, com oração, indo à igreja, praticando boas ações. Fuja das coisas que te afastam de Deus. Você precisa, incessantemente, ter isso no seu coração. E como último ponto aqui, né, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. E aqui, quando eu pedi para ler o texto agora, pastor, então eu vou pedir para o Daniel colocar ali meu texto que eu escolhi, tá? O final, para fechar. Deixei pro final. Quem Esse poupa recado ganha. final é o mais longo de todos. Vai. Quem poupa ganha. Olha aqui, ó. Romanos 5,11, Daniel, põe Romanos 5,11, ó. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do intermédio, é dele que recebemos agora a reconciliação. Aqui está o ministério da reconciliação. Jesus morreu para você se reconciliar com Deus. Ele deu a sua vida para que você ficasse em paz. Muito obrigado, pastor Natanael. Lindo recado, realmente. Cristo deu a vida para que nós pudéssemos ficar em paz. Meu recado para você que está em casa é que você percebeu uma coisa. Todo o sistema do santuário aponta para perdão, aponta para purificação, aponta para a retirada da culpa, mas nenhum deles aponta e pergunta quais são os seus pecados. Porque todos os seus pecados podem ser perdoados. Basta apenas você se apresentar diante de Deus, confessar, e como a Bíblia mesmo disse em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Perceba a expiação aí. Ele perdoa, mas Ele também te purifica, porque Ele ama você. Então não perca mais tempo. Se renda aos pés de Cristo, se entregue, confesse seus pecados e receba a graça dos céus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos terminando aqui. Pastor Natanael, você ora pra gente? Vamos orar. Grande Deus, obrigado pela cruz, obrigado por Jesus,
Obrigado por nos deixar claro na Bíblia, na tua palavra, o caminho, a forma, a maneira como o Senhor apresenta para a humanidade caída, para nós pecadores, como o Senhor resgata, como o Senhor salva e como o Senhor ama. Que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo, que nós possamos hoje aceitar essa graça para que a nossa vida seja renovada, purificada por Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso Deus que morreu por nós. Venha guardar os nossos jovens, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um deles, que eles possam ter convicção, que eles possam ter o desejo, a vontade de se jogar em seus braços para serem remidos por Ti. Venha nos guardar, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Você de casa, te vejo sábado que vem às 3 da tarde aqui no Pega Lição, no canal do YouTube da Associação Paulista Central. Se não se inscreveu, se inscreve aí, curte, compartilha, manda pros amigos. E semana que vem te vejo aqui com a lição do juízo, que vai ser bênção demais. Até lá, valeu!